Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Desvendando o Plástico aqui no Faz Sentido. Este é um podcast do Grupo Sinos e que conta com o patrocínio da Braskem. Eu sou Mayara Morales e na apresentação comigo está Carlos Risotto. No episódio anterior, Consumo Consciente e Descarte Adequado, adentramos mais no universo da educação ambiental e da reciclagem. Hoje nos aprofundaremos ainda mais na destinação correta dos resíduos para que possamos compreender a economia circular. E para isso contamos com Nelson Júnior, químico e gestor da iniciativa em economia circular da Braskem, e Tássia Buttiger, coordenadora da cooperativa Colabore no bairro Roselândia, que integra o programa Catavida. O modelo de negócio da economia circular tem como base o compartilhamento, a reutilização e reciclagem de materiais e produtos. Observando esses princípios, já percebemos uma mudança de comportamento de mercado, pois o modelo tradicional e linear preza pela produção, consumo e descarte. E Nelson Júnior nos explica melhor. A economia circular ela é um modelo econômico que ele é orientado pela eficiência, ou seja, pela máxima geração do valor com o mínimo de impacto socioambiental gerado. Ou seja, a economia circular não deixa de pensar no lucro, mas leva em consideração os danos causados ao meio ambiente. E de acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, 76,4% das indústrias do país já desenvolve algum tipo de economia circular. Isso quer dizer que grande parte da indústria nacional já adotou medidas como o reuso de água, a reciclagem de materiais e a logística reversa. Assim, a economia circular ela é uma alternativa para o modelo vigente, ao qual a gente dá o nome de economia linear. Na economia linear, os produtos têm uma história com início, meio e fim. O início está na extração dos recursos naturais, o meio está na produção e a distribuição e o consumo dos produtos, e o fim está na disposição final dos resíduos. No modelo linear, então, a gente consome muito recurso para abastecer os processos produtivos, o que gera muito resíduo ao final da vida desse produto, né? Então, a economia circular, ela, ao contrário, ela toma como filosofia uma lei da química, né, que é a lei da conservação das massas, que foi feita lá no século XVIII pelo químico francês Antoine Lavoisier, que ela define que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é um mantra dentro da economia circular, né, porque isso permite que a gente trace estratégias que reduzam, então, o consumo dos recursos naturais e reaproveitem o máximo possível os resíduos que sejam gerados dentro do processo, então favorecendo que a gente tenha uma diversidade de modelos de negócio que sejam viáveis economicamente e, sobretudo, né, permite que eles tenham um mínimo de impacto socioambiental ao final da cadeia. Podemos perceber que uma atitude leva a outra, pois ainda segundo a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, 60% das indústrias entrevistadas entendem que as práticas de economia circular podem contribuir para a geração de empregos na própria empresa ou na cadeia produtiva do setor. Aliás, não é possível falar em geração de emprego ao longo da cadeia produtiva sem mencionar a equipe de Tássia Buttiger, que já esteve conosco no episódio passado. Hoje, na central de resíduos que se localiza na Roselândia, tem em torno de 60 pessoas trabalhando. 50 pessoas trabalham direto na parte da reciclagem, da triagem, separação do material e em torno de 10 pessoas trabalhando na manutenção, vigilância e fazendo a manutenção do espaço. A economia circular é composta por diversos processos, incluindo a reciclagem. Por isso, é essencial entender quais critérios determinam quais produtos serão reciclados e reutilizados. Pois bem, todo resíduo ele tem potencial de reaproveitamento. O que difere é que alguns deles são mais fáceis do que outros de serem reaproveitados, né? Isso, naturalmente, considerando a tecnologia que a gente tem hoje disponível. Então, quando a gente fala de reciclagem de materiais, existem alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, né? Um deles são os aspectos associados ao design do produto, ou seja, como foi concebido esse produto do ponto de vista do propósito, ou seja, ele
ele tinha o objetivo de ser descartável ou ele tem o objetivo de ter uma vida útil longa, né, de ser reutilizável. Além dos aspectos elencados por Nelson, outras características também devem ser levadas em consideração na hora da triagem desses materiais. Existem outros materiais que estão presentes na composição, além, por exemplo, plástico misturado com papel, plástico com vidro, metal com plástico, e além disso também, né, também pensando no caso dos plásticos, diferentes tipos de plásticos, né, presentes dentro da composição, e no caso da estética, que pode parecer que não tem um fator de influência forte, mas, por exemplo, materiais com uma diversidade de cores, ou por vezes com uma grande quantidade de nível de impressões nas embalagens, principalmente. Isso tudo pode ser bastante complicado do ponto de vista a reaproveitar, né, reciclar esses materiais e gerar materiais com valor agregado interessante para reinseri-los dentro da cadeia, né? Então, no caso, né, aqui, além dos fatores do design, a gente tem um fator que está muito na mão da sociedade, né, que são as práticas de descarte adequado, e também a sistemas de coleta seletiva eficientes. Ou seja, o produto pode ser desenvolvido de maneira que facilite a triagem e reciclagem, mas se não ocorrer o descarte correto, o processo se perde. E Tássia evidencia esse problema de educação ambiental. Hoje, um grande desafio que a gente tem é capacitar as pessoas. Não se tem um número maior de material reciclado porque as pessoas não se conscientizam. Tem que se conscientizar, a população tem que aprender a descartar. Hoje se perde muito resíduo porque ele é descartado de forma incorreta. Ele acaba se perdendo, se estragando. O papel é um grande exemplo. As pessoas descartam o papel junto com o resto de comida. O papel acaba se perdendo. Aliás, esse processo de pensar como esse produto será descartado e reinserido no mercado é outra etapa que compõe a economia circular e também está diretamente ligada à triagem e reciclagem dos resíduos sólidos. E um grande desafio que a gente tem hoje também são com as empresas que fornecem uma embalagem que não é reciclada. Às vezes ela até é reciclada, mas não tem mercado para ela. Então, é um grande desafio hoje inserir a logística reversa, né, que tem a lei da logística reversa, que toda empresa que produz embalagem, ela é responsável pelaquela embalagem. A lei existe, está lá, mas ela não funciona 100%. A lei que Tássia se refere foi criada em 2010 e faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ainda em 2020 foi assinado um decreto em que ficou determinada a inclusão dos produtos eletroeletrônicos no sistema de logística reversa. Mas calma, a logística reversa será tema do nosso último episódio e lá iremos nos aprofundar mais nesse assunto. Então, para recapitular o que aprendemos hoje, o modelo de economia linear é... Em processos tradicionais da economia linear, e é importante a gente traçar esse paralelo para entender, né, a gente tem 4 etapas principais. Na economia linear, a história começa com a extração da matéria-prima, que se segue pela produção, depois pela comercialização e consumo, e por fim, termina com a disposição final dos resíduos gerados. Então a gente nota que no modelo linear, a primeira etapa, que é a extração de matéria-prima, e a última, que é a disposição final dos resíduos gerados, elas não estão vinculadas, né? Então, ou seja, existe um início, um meio e um fim bem claros, bem estabelecidos. No caso de processos de economia circular que sejam eficientes, né, a gente reduz substancialmente ou até mesmo elimina a primeira e a última etapa, né? Então, a gente elimina a etapa de extração de matéria-prima e a última, que é a disposição final de resíduos. No caso, né, da extração de matéria-prima, quando ela segue sendo necessária, porque não necessariamente precisa ser um sistema fechado, modelos circulares optam por fontes que sejam renováveis de matéria-prima ao invés de fontes não renováveis. E a diferença entre o modelo linear e o da economia circular também está no destino final do produto, pois... Dentro de processos de economia circular, a gente também tem 4 etapas fundamentais, que são um pouco diferentes da linear. No caso da circular, a gente começa pela produção, se segue pela comercialização e consumo,
assim como na economia linear, e a finalização desse processo é que se altera, né? Então, a gente tem resíduos gerados, né, dos processos de consumo da sociedade, eles vão ser coletados por coleta seletiva ou então por logística reversa. Esses resíduos, então, eles são que foram selecionados, né, e foram buscados, né, nesses locais de geração, eles podem ser, então, beneficiados por indústrias da reciclagem, por indústrias de transformação, que permitem reutilização desses produtos e reinserção deles no mercado, ou então mesmo geração de energia. Né? E, por fim, né, o produto da quarta etapa, que pode ser o material derivado da reciclagem, né, que serve de matéria-prima para outros processos produtivos, e até mesmo a energia que pode ser consumida pelas indústrias, né, então ele passa a retroalimentar a primeira etapa do ciclo, que é justamente a produção. E aí, então, a gente tem um ciclo fechado. No próximo episódio, vamos além da produção de materiais que tem como base o plástico. Estaremos de olho no impacto social da economia que sobrevive desse material. O podcast Faz Sentido do Grupo Sinos é apresentado e produzido por Maiara Morales. Na locução e edição temos Carlos Rissoto. A supervisão é de Marina Mendes e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais diários do Grupo Sinos é Igor Miller. Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico.